Em um país marcado por contrastes, onde o sonho da casa própria parece cada vez mais distante para milhões de brasileiros, algumas cidades estão seguindo um caminho diferente. Longe dos grandes centros, municípios brasileiros estão tomando uma decisão ousada: distribuir terrenos gratuitamente para atrair novos moradores, movimentar a economia local e construir um futuro mais sustentável. Mas isso é real? Quem pode participar? E por que essas cidades estão fazendo isso agora, em 2026? Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios brasileiros que estão oferecendo terrenos de graça, entender como funcionam esses programas, quais são os requisitos e se essa pode ser a oportunidade que você estava esperando para mudar de vida. Antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sino para não perder conteúdos como este. Aqui, a gente mostra oportunidades reais, informações úteis e caminhos possíveis para quem quer recomeçar ou investir no futuro. 7. Canaã dos Carajás. Localizado no sudeste do Pará, Canaã dos Carajás é um dos municípios com maior arrecadação per capita do Brasil, impulsionado principalmente pela atividade mineral, o que permitiu à prefeitura investir fortemente em políticas públicas voltadas à habitação, infraestrutura urbana e inclusão social. Ao longo dos últimos anos, o município ficou conhecido nacionalmente por programas de doação de terrenos urbanos voltados, sobretudo, para famílias de baixa renda que ainda não possuem imóvel próprio, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional e organizar o crescimento acelerado da cidade. Esses terrenos, em muitos casos, são entregues já regularizados, com acesso a ruas planejadas, energia elétrica e rede de água, o que representa uma economia significativa para o beneficiário quando comparado ao mercado imobiliário tradicional. Em termos de valores, é importante destacar o impacto financeiro dessa política, já que um lote urbano em Canaã dos Carajás pode variar, no mercado local, entre R$ 40 mil e R$ 90 mil, dependendo do bairro, da metragem e da infraestrutura disponível, o que torna a doação um benefício extremamente relevante para famílias que vivem com renda mensal de até 2 ou 3 salários mínimos. Normalmente, os programas municipais exigem contrapartidas claras, como o compromisso de construir no terreno dentro de um prazo que costuma variar entre 24 e 36 meses, além da obrigatoriedade de o imóvel ser destinado exclusivamente à moradia da família contemplada, proibindo a venda ou o aluguel por um período determinado, geralmente de 5 a 10 anos, sob pena de perda do lote. Outro ponto que torna Canaã dos Carajás um caso emblemático é o fato de que essas iniciativas não têm apenas caráter social, mas também estratégico, pois a prefeitura busca fixar moradores, reduzir ocupações irregulares e criar bairros planejados, evitando problemas urbanos comuns em cidades que crescem rápido demais. Para quem acompanha oportunidades de moradia ou até mesmo pensa em recomeçar a vida em uma cidade com alto investimento público, custo de vida ainda relativamente controlado e boas perspectivas de emprego, Canaã dos Carajás aparece como um dos exemplos mais concretos de como a doação de terrenos pode ser usada como ferramenta de desenvolvimento urbano e social, desde que o interessado fique atento aos editais oficiais, critérios de seleção e prazos divulgados diretamente pelos canais da Prefeitura. 6. Pinhão. Localizado na região centro-sul do Paraná, o município de Pinhão é um exemplo claro de cidade que decidiu enfrentar diretamente o problema do esvaziamento populacional e da dificuldade de acesso à moradia por meio de programas de doação de terrenos urbanos. Com um pouco mais de 30 mil habitantes, a prefeitura passou a adotar políticas voltadas à atração e fixação de famílias, especialmente trabalhadores locais e pessoas que desejam se estabelecer definitivamente no município, oferecendo lotes em áreas previamente planejadas e regularizadas. A lógica do programa não é apenas social, mas também econômica, já que cada nova família morando na cidade contribui para o comércio, para os serviços e para a arrecadação local, criando um ciclo de crescimento sustentável. Quando se fala em valores, o impacto do benefício fica ainda mais evidente, pois um terreno urbano em Pinhão pode custar, no mercado imobiliário local, entre R$ 25 mil e R$ 60 mil, dependendo da localização e da infraestrutura do bairro, valores que muitas famílias não conseguem financiar ou pagar à vista. Nos programas municipais, esses terrenos são concedidos gratuitamente, desde que o beneficiário atenda a critérios como renda familiar limitada,
inexistência de outro imóvel em seu nome e compromisso formal de construção dentro de um prazo que normalmente varia entre 18 e 30 meses. Em alguns casos, a Prefeitura também oferece apoio técnico ou isenção de taxas básicas, como alvará de construção, o que reduz ainda mais o custo total para quem vai erguer a casa própria. Outro aspecto importante é que Pinhão utiliza a doação de terrenos como ferramenta de planejamento urbano, evitando ocupações irregulares e garantindo que os novos bairros tenham ruas definidas, acesso à rede elétrica e possibilidade de ligação à água e saneamento. Para quem busca sair de grandes centros urbanos, reduzir o custo de vida e ainda conquistar um imóvel próprio sem assumir dívidas longas, o município se destaca como uma alternativa realista e pouco divulgada, desde que o interessado acompanhe atentamente os editais públicos, já que a oferta de lotes costuma ocorrer por etapas e conforme a disponibilidade de áreas pertencentes ao poder público. 5. Monte Alegre de Minas. Situado no Triângulo Mineiro, Monte Alegre de Minas é um município que vem utilizando programas de doação de terrenos para habitação popular como forma de reduzir o déficit habitacional e promover inclusão social, especialmente entre famílias de baixa renda que vivem há anos pagando aluguel ou em situações precárias de moradia. A cidade, que possui um perfil predominantemente agrícola e custo de vida mais acessível do que grandes polos da região, adotou políticas públicas focadas na regularização fundiária e na criação de novos loteamentos urbanos destinados exclusivamente à moradia, garantindo mais organização no crescimento da área urbana. Em termos financeiros, a vantagem para os beneficiários é significativa, já que um lote urbano em Monte Alegre de Minas pode variar entre R$20 mil e R$50 mil, dependendo da metragem e da localização, valores que representam um obstáculo considerável para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. Nos programas de doação, o município normalmente exige que o contemplado construa sua residência dentro de um prazo médio de 24 meses, utilizando o imóvel exclusivamente como moradia própria, ficando proibida a venda, cessão ou aluguel por um período que pode chegar a 10 anos. Essas exigências servem para garantir que o benefício cumpra sua função social e não seja usado para especulação imobiliária. Além do aspecto econômico, Monte Alegre de Minas se destaca pelo enfoque social dos seus projetos, priorizando famílias cadastradas em programas sociais, moradores antigos do município e pessoas que comprovem vínculo com a cidade. Para quem busca estabilidade, tranquilidade e a chance de conquistar um terreno sem custos de aquisição, vivendo em uma cidade com ritmo mais calmo e despesas mensais reduzidas, o município surge como uma opção concreta, desde que o interessado acompanhe os chamamentos públicos e esteja preparado para cumprir todas as exigências legais e prazos estabelecidos pela Prefeitura. 4. São João do Oeste. Localizado no extremo oeste de Santa Catarina, São João do Oeste é um município de pequeno porte que vem adotando políticas públicas voltadas à retenção de moradores e fortalecimento da comunidade local, utilizando a doação de terrenos e incentivos à construção como instrumentos estratégicos de desenvolvimento urbano. A cidade enfrenta, como muitas outras do interior do país, a saída de jovens e famílias em busca de oportunidades nos grandes centros, e por isso passou a oferecer lotes urbanos em áreas planejadas para estimular que moradores permaneçam ou retornem ao município. Esses programas costumam priorizar famílias que já possuem vínculo com a cidade ou que demonstram interesse real em se estabelecer de forma definitiva. Do ponto de vista financeiro, o benefício é bastante expressivo, considerando que um terreno urbano em São João do Oeste pode custar, no mercado local, entre R$60 mil e R$120 mil, valores elevados para uma cidade de pequeno porte, especialmente para famílias com renda mensal entre 2 e 4 salários mínimos. Nos programas municipais, os terrenos são concedidos gratuitamente ou com valores simbólicos, desde que o beneficiário cumpra exigências como início da obra dentro de um prazo médio de 12 a 24 meses e conclusão da construção em período previamente definido. Em alguns casos, o município também oferece incentivos adicionais, como terraplanagem gratuita, isenção de taxas municipais e apoio técnico para aprovação de projetos, o que reduz significativamente o custo total da moradia. Outro ponto que chama atenção é o alto padrão de organização urbana e qualidade de vida da região, com bons índices de segurança, acesso a serviços básicos e infraestrutura consolidada, o que aumenta ainda mais o valor desses terrenos no mercado.
Para quem busca morar em uma cidade tranquila, bem estruturada e com forte senso de comunidade, São João do Oeste se apresenta como uma oportunidade concreta, desde que o interessado esteja atento aos critérios dos editais e disposto a cumprir as regras de permanência e uso do imóvel, que geralmente proíbem a venda ou aluguel por um período que pode variar entre 5 e 10 anos. 3. Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos, localizada na região norte de Minas Gerais, é um município de pequeno porte que passou a adotar programas de doação de terrenos urbanos como política social, com foco principal em garantir moradia digna para famílias de baixa renda e reduzir o número de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade habitacional. Com uma economia baseada majoritariamente na agricultura e em serviços locais, a prefeitura identificou que a falta de acesso à terra urbana era um dos principais entraves para o desenvolvimento social da população, levando à criação de loteamentos destinados exclusivamente à moradia popular. Em termos de valores, a relevância do programa se torna clara quando se observa que um lote urbano em Lagoa dos Patos pode variar entre R$ 15 mil e R$ 40 mil, dependendo da localização e do tamanho, o que ainda representa um custo elevado para famílias que vivem com renda mensal próxima ao salário mínimo. Nos programas de doação, os terrenos são concedidos gratuitamente, desde que os beneficiários comprovem residência no município ou vínculo com a cidade, não possuam outro imóvel em seu nome e assumam o compromisso de construir a casa dentro de um prazo que normalmente gira em torno de 24 a 36 meses. O descumprimento dessas regras pode resultar na retomada do lote pelo poder público. Além do impacto direto na vida das famílias contempladas, a política de doação de terrenos em Lagoa dos Patos também contribui para a organização do crescimento urbano, evitando ocupações irregulares e garantindo que novas áreas residenciais tenham acesso mínimo à infraestrutura básica, como vias abertas, energia elétrica e possibilidade de ligação à rede de água. Para quem busca uma alternativa de moradia com baixo custo, em uma cidade tranquila e com despesas mensais reduzidas, Lagoa dos Patos surge como uma opção viável, desde que o interessado acompanhe os editais municipais e esteja disposto a cumprir rigorosamente todas as exigências legais do programa. 2. Pedra Branca do Amapari. Localizado no interior do estado do Amapá, o município de Pedra Branca do Amapari passou a adotar programas de doação de terrenos urbanos como forma de organizar o crescimento da cidade e enfrentar problemas históricos relacionados à ocupação irregular e à falta de acesso formal à moradia. A cidade teve um crescimento acelerado nas últimas décadas, impulsionado principalmente pela atividade mineral, o que gerou pressão sobre o mercado imobiliário local e aumentou significativamente o número de famílias vivendo sem regularização fundiária. Diante desse cenário, a prefeitura passou a destinar áreas públicas para a criação de loteamentos populares, com o objetivo de oferecer segurança jurídica e melhores condições de vida à população. Sob o ponto de vista financeiro, a importância dessas iniciativas é bastante clara, já que um terreno urbano em Pedra Branca do Amapari pode custar, no mercado local, entre R$ 30 mil e R$ 70 mil, valores considerados elevados para uma região onde a renda média da população é mais baixa. Nos programas municipais, os terrenos são concedidos gratuitamente ou mediante taxas simbólicas, desde que os beneficiários atendam a critérios sociais específicos, como renda familiar limitada, inexistência de outro imóvel registrado em seu nome e compromisso formal de construção da residência dentro de um prazo médio que costuma variar entre 24 e 36 meses. Além disso, é comum que os editais estabeleçam a obrigatoriedade de o imóvel ser utilizado exclusivamente para moradia própria, com restrições à venda ou cessão por períodos que podem chegar a 10 anos. Outro fator relevante é que essas políticas não se limitam apenas à entrega do terreno, mas fazem parte de um esforço mais amplo de planejamento urbano e regularização fundiária, buscando reduzir conflitos, melhorar a infraestrutura dos bairros e facilitar o acesso a serviços públicos essenciais. Para quem procura oportunidades pouco divulgadas fora dos grandes centros e considera recomeçar em uma cidade em expansão, Pedra Branca do Amapari representa uma possibilidade real, desde que o interessado acompanhe atentamente os editais municipais, já que as vagas são limitadas e os critérios de seleção costumam ser bastante rigorosos. 1. São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste,
Situada no extremo oeste catarinense, é um município de porte médio que se destaca pelo bom nível de desenvolvimento urbano e por políticas públicas voltadas à habitação e fixação de moradores, incluindo programas de cessão de terrenos e incentivos diretos à construção de moradias. Diferente de cidades muito pequenas, o município possui economia mais diversificada, com forte presença do setor de serviços, comércio e agroindústria, o que gera demanda constante por mão de obra e reforça o interesse da prefeitura em atrair e manter famílias na cidade por meio de benefícios habitacionais estruturados. Em termos de valores, o impacto desses programas é significativo, considerando que um lote urbano em São Miguel do Oeste pode custar entre R$80 mil e R$150 mil, dependendo do bairro e da infraestrutura disponível, valores que tornam o acesso à terra praticamente inviável para famílias com renda mensal inferior a 4 salários mínimos. Nos programas municipais, os terrenos podem ser cedidos gratuitamente ou com subsídios expressivos, desde que o beneficiário cumpra exigências como comprovação de renda, vínculo com o município e início da obra dentro de um prazo médio de 12 a 24 meses. Em alguns casos, também há isenção de taxas municipais e apoio técnico para viabilizar a construção, o que reduz o custo total do projeto habitacional. Além da vantagem financeira, São Miguel do Oeste oferece um conjunto de fatores que aumentam o valor dessas oportunidades, como boa infraestrutura urbana, acesso à saúde, educação e segurança, além de um custo de vida relativamente mais baixo quando comparado a grandes cidades do estado. Para quem busca estabilidade, qualidade de vida e a chance de conquistar um imóvel próprio em uma cidade organizada e economicamente ativa, o município surge como uma das opções mais sólidas, desde que o interessado esteja atento às regras dos editais, especialmente as cláusulas que proíbem a venda ou aluguel do imóvel por períodos que podem variar entre 5 e 10 anos, garantindo que o benefício cumpra sua função social.